Começando mais um Buddycast, quinta-feira. E que bênção, cara, que oportunidade contar com um time desse aqui, visitando meu lindo consultório. Esse lugarzinho aqui que geralmente fico só eu e o paciente. Hoje tem gente pra caramba aqui, né? Então, trouxe também aqui meu amigo, meu pastor Jean, que tá com um projeto muito legal lá na igreja e ele vai falar um pouco sobre isso e apresentar os convidados, uai. Show de bola, gente. Prazer demais estar com vocês aqui mais uma vez. Jean Nogueira, Igreja do Nazareno. Falando um pouco sobre a nossa noite de adoração. Vou gastar meu inglês, tá? Worship Night. Uau, gente, o que é isso? Vem adorar Jesus toda última quinta-feira do mês, tá certo? A gente já recebeu várias pessoas aqui e nós estamos recebendo com muita alegria, uma honra demais receber o Ministério de Música. No nosso tempo a gente chamava Ministério de Louvor, que eu sou dos tempos antigos, tá? Mas é uma banda maravilhosa, os caras são bênção demais. Todo mundo conhece as canções deles, chama Casa Worship. Nós temos eles aqui hoje na nossa cidade pela primeira vez, tá bom? Deixa eu apresentar aqui a galera. Vou apresentar a galera aqui. Vou começar com os mais lindos hoje. Vou começar com os mais lindos de Jesus. Gente, eles são lindos demais, porque eles são simpáticos, talentosos e cheios da presença de Deus. A gente escuta as canções dele e a gente chora da presença de Jesus. O seu amor me persegue, a casa é sua. Gente, é coisa linda demais. Vou começar com a mais fofinha, a Ju! Juliana! Eles acharam que ia começar Nossa, por eles, entendeu? lascou. Eles acharam que ia começar por eles. Começou por mim, galera. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Juliana. Tudo bem, pastor? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estamos muito felizes, né, todo mundo? A gente já estava conversando aqui antes, já estou aqui, ó, doida para pegar algumas dicas, doida para... Vai dar certo, gente. Projeto Fitness Gospel. Pois é, gente, eu já tô aqui, É o primeiro ó, exclusivo. pronta. É aí, ó. Fitness Worship. Eu tô pronta, Vamos lançar esse gente. projeto. Lindo demais, seja bem-vinda, viu? Obrigada, na nossa cidade, tá bom? obrigada. E agora eu quero apresentar aqui o mais charmoso. Olha o cabelo do cara, gente. Ô, Olha aí, ó. Ô, Leandro meu Brandão, o Léo. Não foi Seja dessa bem-vindo, vez, viu? Seja cara. bem-vindo, seja bem-vindo, meu brother. Obrigado, meu pastor. Cara, é um prazer, é uma honra estarmos aqui, né, primeira vez em Roraima, fazendo parte desse podcast, cantando na Nazareno, junto com o pastor Jean. Nós cremos que vai ser incrível o que Deus vai fazer hoje. E a nossa oração é que realmente a nossa passagem aqui seja realmente levando a mensagem de Cristo, trazendo aquilo que Deus tem nos entregado, sabe? Deixando realmente uma mensagem de amor, que é o que a gente tinha conversado no almoço, uma mensagem de amor, uma mensagem de um evangelho genuíno realmente, que acredita nas pessoas, que salva, que transforma e que liberta. Então, essa é a nossa intenção. Gente, olha aí, cara. Rapaz, não, eu apaixonei, Gente, filho. apaixonei. Eu olhei aqui, Chora, moço. cara, Você isso. chama o cara de charmoso. Falou o cabelo dele. Eu fiquei pra baixo. Eu fiquei O pra cara baixo. fala bem demais, velho. Não, Você moço. vê? Eu falo, não, deixa. Cara, vou botar o cara pra pregar, mano do céu. Mas isso que ele falou é uma coisa interessante, viu, doutor Leandro? Um evangelho que acredita nas pessoas, cara. Olha, eu tenho 44 anos, 40 anos dentro da igreja. E às vezes a gente vai em determinados lugares que o dogma está mais forte do que as pessoas. E no ministério de Jesus as pessoas eram o centro. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Deixa eu apresentar os outros dois mais lindos. Aê. Que é isso? Melhorou. Gente, olha aí, ó. Olha aí. Olha o bíceps do cara aqui, ó. Senão ia rolar uma ciumeira, hein, filho. Calma, Gente, como ele é tem o- informação aí. Ele é o produtor da banda. Não, Ele mas- é, ele é a cabeça pensante da banda. Fala sério, fala a verdade. A ilusão é um prato Vou levantar ele perigoso. aqui, né, cara? Não, eu não vou É o falar. Ricardo, gente. É o Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, pastor Jean. É uma honra pra gente do Caso Hoje estar aqui. Mas eu quero falar que eu não sou o produtor. Tá? Eu tô aprendendo. O produtor vai escutar e falar assim: ah, malandrinho. Bonito, né? Tá levando os créditos. Não, mas é uma honra. Eu nunca vim aqui em Roraima. Acho que todos nós não, né? E pra gente é muito bom tá aqui, podendo compartilhar com os irmãos, né, tudo aquilo que o Senhor tem entregado em todas as nossas músicas. E a gente espera que hoje venha ser, não só hoje, mas para que o Casa Hoje ele venha abençoar a sua vida, não só com as canções em si, mas que o Senhor possa mudar
né, não só o seu dia ou a sua noite, mas que ele possa mudar a sua vida através de algo que talvez a gente possa entregar, não só nesse podcast, que é uma honra também estar aqui. Não sou um bodybuilder, mas quem sabe um dia. Mas vai rolar. Mas O projeto tá lançado. Nós esperamos que isso venha poder mudar a sua vida hoje. Esse culto hoje à noite é o Worship Night. Uma noite de Worship adoração. Night. Worship Night. Que isso venha poder mudar o seu jeito de viver, que venha ser uma transformação genuína, né? Que hoje em dia, em pleno século XXI, a gente tem visto muitos jovens, né, se perdendo aí com pornografia, com prostituição. Não só jovens, como pessoas bem mais velhas também. Casamentos sendo destruídos, né? E quando as pessoas apresentam o Caso Worship, que vem essa banda de meninos, né? E tem a Ju, né, que é a exceção. Mas que vê todos esses jovens, né? E a gente fica muito grato por ser referência para esse pessoal, para todo mundo. E o que a gente quer passar, não só nesse podcast, mas nesse evento que nós vamos estar mais tarde, é que Jesus venha ser o centro do seu coração, não só pelas canções, não que você venha se... como que eu posso falar? Não que você venha se surpreender com letras ou com harmonias, mas que você venha... Exatamente, mas que você venha verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Amém. Que esse podcast venha também abençoar a sua vida aí. E é isso. Uau, cara. Rapaz, morrer na praia, mas o povo fala bonito, né, moço? Achei que só cantava, mas fala demais, moço. Vamos lá sair um livro de poesia desse trem? Não, cara, os caras falam bem demais, top Nossa. demais. Lindos de Jesus, talentosos e falam bem. E agora vem. Esse agora que é o top. Tava Esse guardando agora- ouro. Gente, por favor, olha, receba com uma linda salva de palmas. Baby Batera. Ai. Que é isso? Que é isso? Tá vendo que ele não tem nenhuma característica, Se né? tudo aqui foi combinado, viu? Antes de começar a gravação. Ele não é lindo, ele não é calmo, Ai, cara. Eu tô muito feliz, né? Agradecer ao Dr. Leandro pelo convite, ao pastor Jean pelo convite de nós estarmos aqui. Na verdade, nós já viemos com muita expectativa. Nós acreditamos muito em algo que Deus já preparou, né? Entendemos que tudo que nós temos vivido como grupo, né? É a graça de Jesus nas nossas vidas. Entendemos que nós não somos merecedores, mas nós entendemos que o Senhor nos escolheu para viver esse chamado, esse propósito. Ele entende que o nosso coração anseia em levar o evangelho da forma simples como Jesus, né? Levou quando esteve entre nós, E estou muito feliz de estar participando aqui e tenho certeza que vai ser aí um bate-papo muito legal, né? Que a gente vai poder compartilhar um pouco aqui. Eu acho que cada um aqui tem algo a compartilhar a respeito da vida, a respeito de Cristo e tantas coisas que vai ser abordado aqui. É isso aí. Show de Coisa bola. linda, hein? Então, pessoal, uma coisa que é importante. A faixa etária de vocês. Quantos anos, Ju? Eu tenho 24 anos. 24, Léo? O Léo tá com 29, vou responder por eles. responde. O Léo tá com 29, o Ricardo tá com 26 e o Baby trintou agora. Trintou. Uma das coisas que é extremamente importante, eu falo isso porque boa parte dos meus atendimentos aqui também são em jovens, e que se percebe uma das coisas que o jovem hoje perdeu é a capacidade de sonhar. Não só sonhar em questão de objetivo, mas sonhar em questão de perspectiva. Porque o que é o objetivo? O objetivo é aquilo que você quer. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero... Porém, as pessoas perdem um pouco da capacidade de ser feliz, serem gratas, serem satisfeitas. E uma das coisas é simples, mas a satisfação hoje talvez seja um dos bens mais complicados. Se você pergunta pra todo mundo, você pergunta pra uma mulher que é extremamente bonita, olha, você gosta do seu corpo? Ela fala assim, não. Você gosta do seu cabelo? Não. Ah, você gosta disso? Não. Muitas vezes as pessoas sentem falta daquilo que elas não têm. E o jovem, ele tem isso um pouco mais arraigado dentro dele, que ele tá naquela fase de buscar, de conquistar. Não, eu quero ser isso, eu quero dominar o mundo, eu quero ter uma Ferrari, eu quero viajar pra Boston, eu quero viajar pra Las Vegas. Quer conhecer. Porém, no centro realmente da vontade dele, sente um vazio.
E o vazio dele, muitas vezes, acabei de atender inclusive uma mãe falando da filha, que tem 16 anos, com depressão intensa. E sabe o que é mais importante, pessoal, para nós que somos jovens, temos uma visão um pouco mais aberta sobre isso? Ela fala assim, Leandro, eu não sei porque ela tá assim, porque ela tem tudo. Ela tem tudo que ela precisa. Então uma das coisas que a gente percebe, Ju, muito, e eu queria bater esse papo com você, porque são todos jovens, temos ideais muito, muito parecidos, qual a visão hoje do jovem? Na opinião de vocês, o que falta hoje para o público ser realmente feliz? Ele ter todas as áreas da vida deles preenchidas e se sentir bem. Sabe, é natural o adolescente, os jovens, como você falou, buscar e querer conquistar. Nós percebemos que nessa geração também é muito comum esse lance da comparação. Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo quer ser igual àquela blogueira que tem uma vida perfeita, aquela pessoa que tem um corpo perfeito nas fotos, na internet, e que tem uma alimentação super perfeita, igual aquela pessoa que, enfim, tem uma vida perfeita e vive naquela busca sempre por mais. E hoje em dia, enfim, é natural do ser humano ficar buscando sempre por algo. Mas, na verdade, a gente sempre fica querendo preencher, de fato, um vazio que a gente só encontra em Jesus. O nosso coração, ele tem exatamente um vazio que é exatamente o tamanho de Jesus, sabe? E que nada vai preencher isso. Hoje, eu também já passei por coisas parecidas com depressão. Eu também já passei com uma jovem de 24 anos que hoje ministra para pessoas, para adolescentes, para jovens, para adultos, para também idosos. Eu falo também com um pouco de propriedade nisso. Eu também já passei e já tive episódios de muita ansiedade. E todas essas coisas só são acalmadas em Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos, eu costumo sempre ministrar sobre isso. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós buscamos. Se é uma cura para a depressão, se é uma cura para a ansiedade, se é uma cura para qualquer tipo de doença. Se tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Todas as curas para os nossos vazios, nós encontramos em Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos nele. Sabe? Cara, tudo aquilo que nós buscamos, nós encontramos em Jesus. A resposta para todas as nossas perguntas estão absolutamente nele. Sabe uma Jesus coisa é que a eu resposta vejo? para tudo e todas as coisas. O jovem, nós como jovens, Você né? quer E falar? não só os jovens. Você fala. E eu vou abrir até uma aspas. Essa mesma mãe, olha como é forte isso. Essa mesma mãe que comentou agorinha, né, sobre a filha que tinha depressão, ela falou assim: eu vi que você vai fazer hoje uma live com o pessoal da casa. A música deles muda meu dia. Eu começo a ouvir a música deles e isso muda meu dia. E eu, caramba. Porque nós estamos passando por uma geração de que músicas são instrumento de entretenimento. A partir do momento que você mudou, que o Reels viralizou, que o TikTok viralizou, então músicas se tornaram elementos de interação sem faixa etária. Então é normal você ver uma criança dançando funk e achando isso legal. E para isso uma geração, acho que não vejo problema com isso. O problema é o propósito do contexto que muitas vezes não bate. E às vezes isso vai criando um vazio. Isso começa muito recente. A rede social traz essa sensação, essa coisa muito precoce de se espelhar no outro, de como é a vida do outro. Hoje, tu vê crianças de 8, 9 anos, assim, ele quer um iPhone. Ele quer isso porque ele viu em algum lugar, se transformou num desejo. E muitas vezes isso, o vazio que a Ju acabou de falar, as pessoas falam assim, mas Jesus e tal, porque nossos pais, né? Vocês vieram todos de família evangélica, cristã? Não? Eu não. Não? Eu não. Isso a palavra de Deus é a resposta para todas essas coisas, sabe? A palavra nos diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos trouxe a paz, isso é muito forte, porque isso fala sobre depressão, isso fala sobre ansiedade, isso fala sobre todos os males dessa nossa geração. Estava sobre ele. Então, a nossa maior dificuldade hoje em dia é justamente essa. Os pais não ensinam os filhos a lerem a palavra de Deus.
Porque tudo aquilo que nós precisamos está lá. Ele levou sobre si todas as nossas dores, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, absolutamente todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz que excede todo entendimento, estava sobre ele. Então nós não temos o que temer, nós não temos o que buscar fora, sabe? Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. E isso é muito legal, né? O Ricardo também vai saber me dizer bastante sobre isso. A partir do momento que nós conseguimos alinhar propósito e objetivo, nós conversamos sobre isso já naquele podcast, propósito e objetivo, as coisas ficam mais claras, nós conseguimos palpar melhor, viver melhor. Senão, a falta aquilo que às vezes nem é falta, às vezes o carro que você não tem, que na verdade não tem nem contexto para tu ter aquele carro, mas você sofre por não ter aquele carro, porque todo mundo tem aquele carro. Então você se cobra um pouquinho mais. E aquilo que é nossa capacidade de fazer, e quando eu falo isso, eu falo de inteligência emocional, controle de ansiedade, controle de estresse, tempo para a família, divisão de trabalhos em casa e principalmente aquele passo de você ser bom para as pessoas que estão à sua volta. Né? Parece até simples, né? Mas você ser uma pessoa que transformou o dia de outra pessoa. Eu queria até dar uma relembrada em algumas coisas que a gente viveu como banda. Até porque hoje em dia a geração tá muito forte com essa vibe de imediatismo, né? Até pelo fato do Reels mesmo e tal. E todo mundo quer estourar. Todo mundo cria essa expectativa em fama, em ser reconhecido. Porque na realidade é tudo para satisfazer um ego próprio. E é muito engraçado que quando a gente se uniu como banda, em momento algum a gente buscou isso. Porque é justamente o que você falou. Quando você une algo com um propósito, que é aquilo que você fez. Eu não fui criado em um berço cristão, mas desde quando eu conheci música eu não soube fazer mais nada além de música. Então foi aquilo ali, cara. Eu vi que Deus colocou isso em mim, plantou isso em mim, disse que eu tinha algo para viver sobre isso, então eu dediquei a minha vida inteira para fazer aquilo. Então assim, eu vivi o propósito, o Baby viveu o propósito, o Léo, a Ju, todos nós sempre caminhamos junto àquilo que o Senhor liberou sobre nós. E quando a gente se uniu, foi uma união de propósitos, e isso gerou resultado. Isso gerou aquilo que ele quis fazer já há muito tempo atrás, né? Cumprimento de uma promessa. Então eu acho que a geração de hoje ela procura muito visualização, muito ser reconhecido, muito, e esquece da caminhada, daquele alicerce, o propósito, aquele procurando aquilo que ele não tem. Exatamente, aquilo que ele não tem. Igual, eu quero ser um pastor, mas eu não estudo a Bíblia. Exemplo, né? Eu quero ser músico, mas eu não estudo música. Mas como que você quer ser isso, sendo que você não tem um propósito disso, entendeu? Então, assim, e outra coisa, eu acho que quando você busca algo com o seu coração inteiro nisso, igual, vamos supor, quero ser um milionário, mas eu não estou buscando o dinheiro. Eu estou buscando aquilo que vai me realizar e através disso, o dinheiro vai ser uma consequência para mim. Exatamente, nós estávamos buscando abençoar a nossa igreja local, né, com músicas. A gente sentou e escrevemos várias músicas através de palavras que foram liberadas pro Casa Worship. A nossa igreja chama Casa, e inclusive a canção A Casa é Sua foi uma canção para abençoar a nossa igreja. Então assim, a gente fez isso sem motivo nenhum, sem pensamento nenhum, exatamente, de tipo assim, cara, nós vamos ser a banda X, nós vamos estourar, isso, vamos logo, porque estamos ficando velhos, a gente precisa estourar logo, não. Isso é uma coisa genuína, né? Saiu, fluiu. Exatamente, pelo fato do propósito. Nós cremos que aquilo foi um tempo, foi algo que o Senhor plantou lá na nossa igreja. A gente estava debaixo de algo sobrenatural, foi algo que eu nunca vi acontecer. Nós somos muito gratos, mas o que eu quero deixar é exatamente isso. Se você busca a integridade, né, eu quero ter uma grama verde, mas se eu não tenho uma semente boa, tipo assim, se eu não tenho aquela grama boa, ela nunca vai ficar boa. E sabe uma coisa que é engraçada? Às vezes tem uma semente boa, é aquela história do talento e do esforço. Exatamente. Só que tu tem que regar todo dia.
Não adianta regar 2 vezes por semana, não adianta fazer de vez em quando eu estiver bem. Né? Não, vou lá regar quando eu estiver bem, quando eu estiver animado. É aquilo, né, cara? Deus, ele entregou, né, os talentos, né? Teve um que enterrou, teve outro que multiplicou e teve um que guardou, né? E que a gente seja, que nós sejamos essas pessoas que multipliquemos, né, os nossos talentos. Não pelo fato de que, deixa eu tentar colocar aqui, nós escrevemos as nossas canções, mas não foi para abençoar a gente, foi para abençoar a nossa igreja. E isso é o multiplicar. Quando você faz algo despretensiosamente, né? Quando você posta um vídeo lá no seu TikTok para abençoar outra pessoa, normalmente ele alcança mais pessoas, ele abençoa mais pessoas, né? Quer falar uma coisa? Rapidão, só abrir um parênteses. Claro. Aqui, o que o Ricardo estava falando. Um amigo, uma vez, ele estava comentando comigo a respeito de uma outra pessoa que aconteceu uma situação muito parecida. Essa pessoa, ela foi chamada para fazer algo e ela foi fazer o que foi proposto. Mas no meio do caminho que ela estava fazendo lá, ela acabou deixando os benefícios que aquilo poderia trazer para ela falar mais alto do que o propósito qual ela tinha sido chamada. E quando essa pessoa terminou de fazer o que tinha sido proposto, esse amigo chegou nela e falou assim: olha, nem tudo é conteúdo. Muitas das vezes, nessa loucura de você querer ser conhecido, de você querer ter nome, você acaba passando por cima de princípios. Você acaba fazendo coisas que acho que a gente não precisa nem levar para a parte espiritual da coisa, porque às vezes as pessoas têm aquela coisa de querer levar muito para o espiritual, mas existem coisas que são caráter mesmo, tem coisas são que valores, né, são cara? valores, entendeu? Que está acima de religião. Então, assim, muitas das vezes a galera, hoje a gente vê a galera postar coisas imediatistas, né? Tipo assim, imediato ali, que eles querem um resultado ali na hora, rápido. E na verdade, eu penso assim, o problema não é você fazer o certo. O problema é quando você faz o certo com a motivação do coração errada. É quando você pega e você sabe o que você tem que fazer, mas você não pensa no bem comum. Você pensa naquilo que vai gerar para você. Então você acaba passando por cima de princípios, por cima de várias situações. Hoje a gente vê que a internet tem tomado assim algo gigantesco, né? Nós vivemos hoje num mundo de cancelamento, nós vivemos hoje num mundo de muita coisa. De haters, né? Tem muito isso. Então, assim, hoje a gente vê e eu quase não vejo Instagram mais, muita coisa eu quase não vejo, mas porque são coisas que hoje a gente vê que, tipo assim, não são coisas que edificam. Hoje a gente vê pessoas passando muito por cima de princípios para poder querer ganhar fama, se tornar notado e aquela coisa, sempre como a Ju falou, né? A questão da comparação. Você vê alguém fazer, aí você quer fazer, mas você não sabe o que tem por trás da história daquela pessoa que está fazendo. Você não sabe o que aquela pessoa teve que plantar para ela estar onde está hoje. Aí você quer passar por cima de princípios e fazer coisas para poder chegar aonde aquela pessoa chegou, mas não tendo um coração alinhado, um coração que você vá atrás de fazer assim, cara, eu posso demorar, mas eu entendo que o meu papel é transformar a minha geração, é fazer da minha geração, as pessoas olharem para a minha história e dizer assim, cara, o Casal Worship foi um ministério de louvor que abençoou a geração deles. Esse é o ponto. E isso é uma das coisas que eu busco muito. Esses dias, conversando com... No meio do bodybuilder tem muito a ver com o meio cristão. Não sei se vocês vivem um pouco disso. Porque corpo é a única das coisas que você não consegue ultrapassar o processo. Você não consegue chegar e falar assim, olha, até brinco, se fosse fácil não tinha rico gordo, né? Se fosse fácil, era só tomar um comprimido, fazer uma cirurgia, todo mundo era Christian Grey. Não tinha Jô Soares, não tinha Faustão, não tinha nada disso. Porém, existe um processo de continuação, assim como a vida cristã.
A vida cristã, quando as pessoas falam de vida cristã, parece que é aquele cara que tem que viver para a igreja. Né? E hoje tem muito daquilo que a gente conversou, Jean, de criar, primeiro, antes da vida cristã, vem princípios, valores, um alinhamento como pessoa. Você se alinhou como uma pessoa, você já vai se tornar um bom cristão, você vai se tornar um bom marido, você vai se tornar um bom amigo, você vai se tornar... Porém, isso você vai ter que abrir mão muitas vezes de vaidade, você vai ter que abrir mão de um egoísmo, porque não tem espaço para relacionamentos genuínos, seja de amizade, seja de marido e mulher, seja profissional. Você tem que olhar a pessoa atrás do benefício. Porque senão fica tudo muito comercial, fica tudo muito... Ah, não, eu tô fazendo isso porque isso vai abrir aquilo e tal. E as coisas não prosperam. E, Léo, me fala um pouco aí. Tu que é o cara... Acho que quando eu tava vendo até as músicas, dá uma olhada no clipe e tudo Sim. mais. Aquele clipe foi gravado na igreja de vocês. Sim, foi gravado na nossa igreja. E só um parêntese aqui, cara, muito interessante isso que os meninos estavam falando, e que tem um pouco a ver também sobre isso. Quando nós vamos ver, né, a oração que Jesus nos ensina, né, a fazer. A gente sempre vê que tudo é colocado no plural, tudo é colocado no nós, nunca no eu, né? Sempre é Pai Nosso que estás no céu, né? O pão nosso de cada dia. Então, eu acho tenho certeza, Deus ele tem um apreço muito grande quando as nossas convicções e os nossos pensamentos, eles são pautados no nós e não no eu. Entende? E até porque o ser humano, nossa essência é egoísta. Total. Você acorda egoísta e você luta o dia todo para ser menos egoísta. É isso. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E o egoísmo vem dessa natureza, né? Mas quando nós vemos o evangelho, que é o oposto à natureza pecaminosa, ela reprime o egoísmo, né? Porque é totalmente o contrário. A gente vê um Jesus curando num sábado, ajudando uma pessoa. E a gente vê a natureza humana do outro lado falando, mas é errado isso. Entende? É errado curar no sábado. Porque é o dia do descanso. Mas, cara, eu tô ajudando uma pessoa a ter descanso também. Entende? A gente vê um Jesus sempre se preocupando com a comunidade, não com ele, entende? Jesus é a maior expressão do nós, né? Ele se coloca em nosso lugar, entende? Cara, que legal isso. Então, eu acho que todo ministério e toda igreja e todo indivíduo, ele deveria, quando se trata de cristianismo, ele deveria se comportar assim, no plural e não no singular. Deveria ser a nossa causa, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos ideais, não o meu sonho, né? Então foi isso que aconteceu com a gente no início. Não existia o meu sonho, ou o sonho do Ricardo, ou o sonho... Não, existia o nosso sonho. E o nosso sonho era abençoar a nossa comunidade. Entende? Então, não eram planos e não eram ideais visando, como o próprio Ricardo falou, visando o benefício próprio. Não era visando a fama, não era visando o sucesso, não era visando ser conhecido, não era visando estourar, Exato. né? Deus mexeu no coração de vocês, uniram vocês para o que a Bíblia chama de simplesmente adorar. Exato. Vamos adorar e vamos abençoar o lugar onde nós estamos. Exato. E a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, né? Deus vê lá no coração. Deus viu o coração de vocês e disse, cara, é isso que eu estou buscando isso. na terra. E por isso levantou vocês. E sem essa intencionalidade, né? Vocês tiveram a intenção de adorar, de servir, de se colocar à disposição do nós, né? Para a casa de vocês. Deus viu assim, cara, é isso que eu estou buscando. Eu preciso levar isso para todos os lugares. E aí Deus levanta mesmo, Deus coloca, Deus promove para que E eu possa queria se até chegar. pontuar algo, pastor, que eu acho que é o maior desafio de todo mundo na fé cristã. Porque eu acho que todo mundo que inicia a fé cristã, quando está ali naquele dito primeiro amor que a gente costuma dizer, todo mundo acaba tendo esse pensamento
no plural, a gente acaba tendo essa. Eu acho que o Espírito Santo vai nos guiando a isso, mas aí a caminhada vai vindo, né? Algumas coisas vão acontecendo, e eu acho que o maior desafio de um cristão é se manter nisso. Uau. Porque nós começamos sem pensar no benefício próprio, mas de repente entra o dinheiro. E aí, Léo, desculpa interromper, certamente é até mais difícil agora. Com certeza. Porque antes vocês não eram conhecidos, né? Antes as portas não tinham se abertos. Eu imagino a dificuldade de um músico que talvez não tivesse um endorse para poder trazer um kit de prato ou um bom instrumento, né? Ali, hoje é até mais difícil vocês continuarem mantendo o coração no propósito. A gente está sempre trilhando, né, esse caminho de volta. O Léo, ele sempre está direcionando a gente agora nesse caminho de volta. Ele está sempre sinalizando a gente no qual eram as nossas intenções do início, as motivações do início, e a gente está sempre trilhando esse caminho de volta a essas motivações, entende? A gente nunca está com novas motivações, pelo contrário, a gente está sempre trilhando as motivações do início, porque é isso que vai impulsionar a gente para o futuro. Nunca novas motivações, entende, pastor? Até porque vocês começaram do jeito certo, né? Eu me lembro aqui do chamado de Abraão, né? Quando ele saiu ali de Padã Arã, Deus disse, vai para uma terra que eu te prometi, e ele acreditou naquela promessa com toda a pureza do coração. Mas ele não tinha nada. E depois Deus o abençoou ao ponto de lhe entregar Isaac, para que a partir de Isaac pudesse abençoar todo mundo, né? Às vezes Deus prova o nosso coração em duas circunstâncias. Deus prova o nosso coração na escassez, que já é difícil, mas Deus também prova o nosso coração na abundância, né? Quando as coisas estão dando certo. E como é bom a gente ouvir isso, sabe? De vocês, assim, porque, claro, a gente admira tudo aquilo que Deus tem feito através da vida de vocês, mas eu fico imaginando também, né? Especialmente aqui pro Ricardo e pro Baby, quantos músicos, né? Gostariam também de dizer assim, poxa, eu quero entregar minha vida para servir a Cristo, tá aqui o talento que o Senhor me deu. E às vezes as coisas não estão acontecendo porque, quem sabe, está faltando, né, Baby e Ricardo, esse alinhamento, né, de colocar mesmo o coração, e dizer assim, que, poxa, o talento que Deus me deu, né, a voz que Deus me deu, tudo que Deus me deu, eu quero devolver para o Senhor e quero permanecer nesse caminho, né, nessa rota, porque às vezes as pessoas acham que é assim, né? Vai fazer acontecer. Não, mas é essa a intenção do nosso coração que vai preservar a gente nesse caminho, né? Eu acredito muito, assim, eu acho que os meninos também devem receber muito isso, principalmente com relação a ministerial, né? Eu recebo muita mensagem no meu Instagram, principalmente, fala mais da parte de músico, né? Sim. Assim, Né? tipo, que me perguntam muito assim, cara, eu tenho muita vontade de viver o que vocês estão vivendo, me falar o que eu tenho que fazer, né? E sempre quando eu até falei isso mais cedo pro pastor, hoje, por conta das nossas atividades, a gente não consegue responder, tipo assim, todo mundo da forma que a gente queria responder, mas a gente sempre tá ali mandando uma mensagem para uma, 2, 3 pessoas que a gente consiga falar, e toda vez que o pessoal vem me perguntar a respeito disso, eu sempre falo, cara, mantenha o seu coração naquilo que Deus te chamou para fazer, porque o ego, na verdade, é muito sutil, né? Um dos problemas, principalmente, eu falo isso porque eu sou músico também, já vi um pouco desse outro lado da moeda. Existem 3 situações que se comparam muito. O nosso lado profissional, o nosso lado corporal e físico, né? Que aquilo tem muito das nossas ambições, aquilo que a gente quer, igual a gente conversou, né? Ter mais músculo, ter um abdômen mais trincado, perder uma gordura aqui e ali. E aí entra outra parte, que é a parte dos sonhos. Então, quando você traça tudo isso, um dos maiores problemas das pessoas é ela ver algo, ela desejar algo, e aí ela tem 2 caminhos para fazer. Ou ela se
joga pra baixo e se sente inferior porque ela não tem aquilo e tudo mais, ou ela começa a fazer alguma coisa motivada, inspirada na pessoa que tá lá de cima, avaliou o processo, cara, é assim, esse é o comportamento que eu quero, eu admiro onde ele tá, mas eu admiro a pessoa que tá lá, como ele se comporta, como ele fala, como ele trata as pessoas. Tem muito músico que na ideia, na mente dele funciona tipo assim, que para ele começar algo ele precisa ter um bom equipamento, ele precisa tem que estar em uma boa banda, com bons relacionamentos e tal. Eu acredito que isso é um percurso, né? Mas eu comecei a tocar bateria, eu vim de Salvador, então a minha família em si foi uma família que assim, a gente sempre foi muito simples, então eu não tive oportunidades de equipamento que hoje, graças a Deus, eu tenho essas oportunidades. Eu comecei a tocar bateria com panelas da casa da minha avó. Eu aprendi a tocar bateria assim. A segunda bateria que eu tive, eu montei, que foi aquelas baterias que você monta de madeira ali. Hoje na internet é muito comum você ver isso, né? Não era nem uma RMVzinha daquela? Não, cara. Não. Eu vim ter a minha primeira bateria profissional que eu tive foi uma RMV, a Concept. Eu vim ter essa bateria em 2011. Em 2011 que eu vim ter essa bateria. E a galera me pergunta muito sobre isso, né? E eu lembro que naquela época o meu sonho sempre foi viver da música. Sempre foi viver da música. Mas eu lembro que eu falava muito pra Deus, né? Eu falava assim, Deus, eu não quero chegar em topo de nada. Eu só quero ter a oportunidade de poder viver daquilo que eu amo fazer, que é tocar. Então meu coração assim sempre teve muito bem alinhado a isso, que eu queria fazer o que eu amava fazer. Não tinha... E o tocar vem de muita humilhação também, né? Exatamente. Não, nem fala, moço. Exatamente. Galera pisa, viu? Exatamente. Eu já passei por N situações. Mas eu queria até aproveitar a deixa aqui e dar um conselho para a galera que está assistindo o podcast e para a galera que tem um sonho de viver da música. Cara, não espere ter os melhores recursos, não espere ter o melhor equipamento, não espere entrar na melhor banda, use aquilo que você tem nas mãos. Hoje nós temos um celular, que com o celular a gente consegue fazer coisas inacreditáveis. É incrível. Então assim, use aquilo que você tem na mão. Cara, se você tem um dom, se você tem um talento, cara, agradeça a Deus. Eu sempre falo pra galera, eu falo assim, cara, eu sou muito grato a Deus, porque eu sei que tem pessoas que queriam ter uma oportunidade de muitas que Deus já me deu. Muitas que eu vi. E eu complementaria também, baby, falando sobre constância. É tipo assim, pega, sonha, traça e seja constante no teu, até brinco, no teu pior dia tu tem que fazer o teu melhor. Porque é muito fácil fazer, tipo, tudo no teu melhor dia, que você tá humorado, tudo tá dando certo. Sim. Agora, o dia que tudo tá dando errado, fala assim, não, ó, eu vou resolver isso aqui, depois eu volto pra esse propósito aqui, e as coisas não têm continuidade. As pessoas acabam tropeçando antes de tá quase chegando. Não, acho que eu vou fazer outra coisa. Eu acho que o caso hoje também é a maior prova, assim, de que Deus ele cumpre quando a gente a nossa motivação está alinhada nele, né? Como os meninos mesmos falaram, a gente não tinha perspectiva de nada. Hoje tem muita gente que escuta A Casa é Sua e acha que a música foi feita com o intuito de falar, tipo assim, que a gente estava falando de Cristo, Criador e tal. Na verdade, essa música foi feita em intuito da igreja. É mesmo, cara? Então intuito essa casa é sua casa, tipo assim, essa igreja é sua casa, é isso? É casa. E aí, quando os meninos fizeram a composição, os meninos tiveram a ideia de fazer uma música que falasse da igreja. Então foi assim que nasceu. Mas, então essa foi a música que mais estourou de vocês. Mas as coisas de Deus é muito incrível, porque a gente imaginou que a gente estava falando disso, mas na verdade, ao quanto que essa música abençoou outras casas, outras pessoas, outros lugares.
E eu entendo muito isso, que é um sonho que todo mundo teve aqui, de viver algo, e Deus uniu esse sonho, e hoje nós estamos vivendo algo como grupo, que nós somos abençoados através daquilo que Deus tem feito, mas porque nós não desistimos daquilo que Deus tinha para nossas vidas. Vocês têm empresa? Algum de vocês tem empresa? Pais empresários, alguma coisa assim? Sim. Dentro do empreendedorismo tem uma coisa extremamente importante que a gente fala sobre investimentos. Eu acredito que Deus seja o nosso maior investidor. E quando a gente vai fazer um investimento, a primeira coisa que a gente para e fala assim, cara, você vai investir em coisa ruim? Você sabe, até mesmo funcionário, você tem aquele cara super talentoso, só que ele não chega no horário. Você tem aquele cara super talentoso, mas ele, cara, tem um problema de relacionamento, não sabe conversar com ninguém, tem confusão com todo mundo. E eu sempre penso sobre talentos, oportunidades. Falo assim, cara, Deus é um investidor, ele tá olhando. Quem tiver melhor, recebe as melhores oportunidades. Ele vai avaliar tudo, o teu currículo inteiro, de vida, de comportamento, de propósito, de vaidade, de sonho. E eu queria saber hoje, vocês têm praticamente aí de 30 anos para baixo, como é viver de música no Brasil hoje? Acho que é o sonho de quase todo mundo hoje que é músico, né? É viver de música, né? Como é isso? É uma realidade assim que para a maioria é difícil, para a maioria é complicado, né? Eu poderia falar da minha realidade. Da minha realidade, viver de música é muito bom. Eu acho que os meninos também poderiam dizer a mesma coisa. Mas porque hoje Deus, né, nos abençoou de ter músicas que viralizaram no Brasil. Mas a maioria dos músicos hoje não vivem uma realidade tão boa, né? É muito parecido com o lance do futebol. A gente sempre costuma olhar para as vitrines, né? Então a gente olha para o Cristiano Ronaldo, a gente olha para o Messi. Uau, jogadores, né? Aí qual que é a concepção que você tem na hora? Todo jogador ganha muito. Mas esses dias nós estávamos até com um profissional de futebol e ele estava falando pra gente que nem 10% dos jogadores de futebol profissionais ganham dinheiro mesmo, assim. Ganha tipo uma miséria, 90% ganha uma miséria. Então, eu sei que tem muitos músicos que hoje têm a capacidade, têm o talento, tudo, tem o esforço para viver de música, mas a maioria não vive, né? Mas por que também? Porque eu vejo que músico, até pelo lance emocional, pelo lance artístico, ele tem uma séria dificuldade em ser empreendedor também, entende? Então, às vezes o músico ele fica só contando com a arte dele. E vamos lá, a arte por si só hoje, ela é maravilhosa, mas ela não faz com que você chegue até as pessoas. Exatamente. Entende? Então, para você chegar até as pessoas, para você levar a sua arte para as pessoas, você precisa de uma coisa chamada business. Eu nem gosto muito de falar isso, mas você precisa do mas business. precisa. Você precisa do empreendedorismo. Você precisa. Vamos lá. A gente, quando começou, nós tínhamos a arte, nós éramos talentosos, a gente escrevia canções e tal. Mas se nós não tivéssemos canalizado isso e tivéssemos uma atitude empreendedora de quê? De fazer um projeto, de gravar um projeto, de colocar essas músicas em áudio, em DVD, em vídeo e tudo mais, nada teria acontecido. É só boa vontade. Exato. A diferença, Entende? muitas vezes, do talento pro sucesso é que, às vezes, o talento, ele não tem estratégia. Então, ele só é o quê? isso. Uma boa vontade. Eu vou tenho te- muita vontade, mas, cara, tem um planejamento pra isso? Não. É isso. Então... Eu vou te falar algo. Tem muitos músicos, da mesma forma que jogadores de futebol, que é o exemplo que eu tô dando, que eu acho muito parecido, assim. Tem muitos músicos e jogadores de futebol que às vezes são mais talentosos do que jogadores e músicos que estão aí na ponta, na né? vitrine, exatamente. Mas não tiveram a mesma atitude, né? Exato, não tiveram atitude empreendedora, não souberam usar, por exemplo, a internet a seu favor, que hoje a internet... É tudo, né? Você que empreende fora da internet, você não vai vingar nada. Não, e Então, tu não escala, né? não sabem utilizar isso. Então eu acho que viver da música, que na verdade não é viver da música, né? É viver do business dela, né? É isso. Porque você não vive da música, você vive do business, né? Então viver desse business da música depende muito mais de uma atitude sua do que às vezes o que acontece, que é ficar esperando
sentado esperando alguma coisa acontecer. A gente já viu inúmeros músicos falando pra gente, cara, como eu queria ter tido a oportunidade de vocês. E aí eu falo pra esses músicos, cara, que bênção. Só que tem um detalhe, essa oportunidade foi a gente que gerou. Exatamente. Foi a gente que criou, entende? Deus abençoou, mas a gente que tomou a iniciativa de fazer aquilo ali, entendeu? Não, mandou bem. Ontem eu preguei uma mensagem lá sobre como se forjam conquistadores, né? Tomando como base Josué capítulo 1, né? O Senhor faz para ele uma promessa e diz assim, ó, mano, Moisés morreu, você é o cara agora. Pega esse povo, atravessa o Jordão que eu tô com você. Deus prometeu, Deus abriu o caminho, Deus deu isso tudo. Mas se ele não tivesse disposto a atravessar, se ele não tivesse trabalhado na direção, se ele não tivesse feito, porque às vezes Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para você, filhão. Deus tem coisas maravilhosas para você. Só na Bíblia tem mais de 5.000 promessas para você que crê. Agora, não adianta só você crer, não adianta só você receber. Aliás, porque quem recebe também tem atitude, né? O cara tem um desejo de viver do business da música, mas nunca gravou uma canção, nunca pegou e colocou no YouTube, que eles dá pra você fazer de graça, brother. Como é que Deus vai fazer isso, né? Então, posso só dar um exemplo nosso do que aconteceu? A primeira vez que nós ministramos juntos, essa é a nossa história. A primeira vez que nós ministramos juntos foi numa conferência onde nós nem nos conhecíamos direito. Por exemplo, a primeira vez que eu ministrei junto com a Ju, que foi nessa conferência, eu não conhecia a Ju, nunca tinha falado com a Ju. E vocês já eram da igreja casa. Nós tínhamos acabado de chegar. Todo mundo na casa. Ele era mais recente. Não, a Ju era mais recente. Foi. Aí vocês foram ministrar na conferência da igreja? É isso, aí ia ter uma conferência na igreja, o Baby era o líder de louvor, e aí ele pegou a pedido do pastor, reuniu a gente, né, Baby? E colocou a gente para ministrar juntos. Eu nunca tinha falado com a Ju na minha vida, nada. Nada. E aí nesse dia tava pregando lá um pastor que é dos Estados Unidos, o Larry Titus, né? E ele, quando a gente terminou de ministrar o louvor, que ele pegou a palavra, ele chamou a gente assim na frente e começou a profetizar pra gente. Falando, olha, Deus tem algo incrível pra vocês vão alcançar o Brasil, vocês vão alcançar as nações. Isso era que ano, cara. Desculpa, que ano 2018. Isso aí? 2018. E nós não entendemos nada, porque como é que esse cara tá profetizando pra gente se eu nem conheço? A gente nem se conhece. Então, foi aquela coisa estranha, né? Todo mundo tinha ministério separado, mas amém. A partir dali a gente começou a ministrar juntos na igreja, como uma equipe fixa. E aí, certo dia, isso em 2018, ainda mais ou menos em setembro, um irmão me parou no meio da igreja e falou bem assim, Deus manda dizer pra você que daqui a 6 meses vocês terão as músicas de vocês tocadas no Brasil e no mundo. Eu já vinha do ramo da música. E eu pensei, cara, é impossível a gente ter nossas músicas tocadas 6 meses, no Brasil e no mundo em 6 meses, visto que nós nem músicas não temos ainda. Nem sequer, não tem nem a música pra gravar. Música não tem. Então, mas beleza, ele lançou aquela profecia, eu fui pra casa, fiquei pensando naquilo, e aí em casa, quando foi no outro dia que eu acordei, eu falei, cara, eu preciso acreditar e confiar no que Deus prometeu. Mesmo aos meus olhos sendo impossível, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé nisso. E vou fazer minha parte. parte. Então o que eu fiz? No outro dia, a gente saiu pra lanchar, eu reuni os meninos, isso era setembro, mais ou menos, outubro ali. Eu reuni os meninos e falei assim, contei pra eles a profecia que eu havia recebido, e eu falei, dito isso, daqui a um mês, então, nós vamos gravar nosso DVD. Nós Um mês assim, na tora? Na tora. Nós não tínhamos música, nós não tínhamos nada. Na outra semana nós reunimos para compor, ficamos a semana inteira compondo, já começamos a produção do projeto, gravamos o DVD, pronto. Quando foi em fevereiro de 2019, explodiu. Lançamos. Em março, estava completando 6 meses, a música estava estourada no Brasil. Fechou. Agora você imagina o seguinte, imagina se eu ouço a profecia e não faz nada. Não faço nada. Perfeito. Desculpa, Léo. Entende? Você juntou o a momento promessa, perfeito, né? Você juntou a promessa com a atitude. É isso. E a ousadia, né? E a ousadia. Isso que eu ia falar, porque um DVD, né? Nós usamos o que a gente tinha na igreja. Assim? Não. Nós usamos o que a gente tinha na igreja e Deus, na verdade, a Casa é Sua também foi um propósito de Deus, porque antecedeu uma pandemia, né? E a música, e tava todo mundo, um ano após o lançamento da Casa é Sua, veio a pandemia, como se a Casa Sua estivesse preparando o Brasil
pra depois estar todo mundo dentro de casa, sabe? Verdade. Eu enxergo muito, até arrepio quando É eu falo muito isso. profético É isso, muito hein? profético. É muito profético Porque é isso. como se Deus estivesse preparando a nação. Foi muito rápido. Foi. Deus usou essa música como uma urgência. Aham. E depois disso, todo mundo ficou dentro de casa. É como se ele Gente, tivesse... desculpa, mas é muito sobrenatural tudo que vocês estão me sobrenatural. contando, né? Porque Deus fez uma promessa, vocês tomaram uma atitude, Deus já estava prevendo o futuro, portanto Prevendo. havia um propósito. propósito. Você vê, havia uma Foi uma promessa, havia uma urgência de atitude, havia um propósito. E sabe o que é impressionante? Nós estamos aqui em 2022. Cara, a impressão que eu tenho, eu acho que o Brasil inteiro tem essa impressão. Que vocês estão aí na estrada há 20 anos, porque a canção pegou Exatamente, no negócio pegou. tal. É uma liga tão forte essa música que é. Tá certo? Disparadamente, em todas as gerações. Eu tenho uma filha de 13 anos, ela sabe a casa é sua. Eu falo com um cara que não conhece de Jesus, eles conhecem a casa é sua. Você vai no jogador de futebol, ele sabe a casa é sua. Os caras às vezes não conhecem nem a igreja, né? Mas conhecem a casa é sua. É Deus levou essa fantástico isso. canção assim pro mundo inteiro, pras nações, e outras nações cantam essa música. Essa música foi parar em playlists hispanas e a gente não entendia nada. E depois veio a pandemia, a gente passou a entender que Deus estava realmente preparando as pessoas e outros povos para preparar suas casas, para as famílias estarem dentro de casa com as suas casas preparadas, sabe? Cantando essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus, para realmente as famílias estarem preparadas para ficarem dentro de suas casas. Porque na correria que tava, do jeito que tava o mundo, era um propósito de Deus essa canção. E foi muito rápido, não foi, Léo? O Léo, eu lembro do dia da composição dessa música, a gente tava compondo, e eu lembro que o Léo saiu assim por um escadinho que tinha na nossa igreja, e ele voltou cantando essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E foi muito rápido que essa música nasceu. Ela veio do céu. Meu Jesus, ela coisa veio linda. do céu, essa música. E uma melodia não veio da linda, gente. maravilhosa, uma letra perfeita. Não. Gente, desculpa aqui, mas eu sou pregador. Vem cá, vem cá. Você aqui, vem cá. Epsiu. Vou falar um negócio pra você aqui. Epsiu. Gente, olha o que nós estamos falando aqui há uma hora. Nós estamos falando aqui sobre promessa. Deus faz promessas. Deus quer te abençoar. Deus coloca sonhos no nosso coração. Nós estamos falando de atitude, porque não adianta ter a promessa e não ter atitude. Você tem que ter a promessa, mas você precisa ter atitude. Nós estamos falando de propósito. É aquilo que eles estão falando aqui. Deus deu para eles uma promessa, usou pessoas dizendo, ó, grava as canções que vai estourar o Brasil e o mundo. E como é que vai acontecer isso? Eles tiveram uma atitude. Mano, às vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você não está faltando atitude. Mas não basta você ter só atitude, né? Tem gente que tem promessa, tem atitude, mas não tem propósito. Qual era o propósito? Eles disseram desde o começo. Abençoar a igreja, abençoar as pessoas. O nós e não o eu. Ah, depois disso, velho, não tem mais o que fazer não. Entrega a tua vida pra Jesus. Não, e eu vou falar uma coisa. De tudo aí que mais me chamou a atenção foi uma coisa chamada ousadia. Atitude com ousadia. De gravar o DVD. Cara, mas não tem... Vamos fazer. E se não... Rapaz, o que dá pra fazer é isso aqui. Vamos começar por isso aqui. Show. É a mesma coisa de dieta, a mesma coisa de empreendedorismo. Se você esperar o momento perfeito e, nossa, eu só vou mexer... Sei lá, o consultório aqui foi assim. Não, rapaz, dava pra... O cara chegou assim, ó, vamos fazer isso. Não, vamos... Rapaz, por enquanto não. A gente pode fazer depois. Mas por enquanto dá pra botar uma porta preta. Bota uma porta preta por enquanto. É isso. Nunca vai ter o momento certo, a oportunidade certa. É isso aí. Isso é muito legal. E será que sai uma capela aí, moço? No seco? Sai. E aí? Vamos lá. É porque o Jean levou os meninos. É, porque o Jean levou os meninos pra comer tambaqui com farinha. Né? Aí o povo tem que descansar um pouco também, né, filho? Vamos lá. Então vamos lá? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Sensacional, que lindo demais.
Pessoal, muito obrigado por esse momento aqui. Foi sensacional demais da conta, moço. Muito obrigado de verdade. Agora a gente vai falar de dieta, hein? Terminar aqui, a gente já fala muito. Aí, vamos lançar esse projeto. Fitness Worship. Isso. Fitness Fitness worship, worship. porque a gente tá precisando. Deixar todo mundo bodybuilder no meio gospel agora. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Pastor Jean. Obrigado por tudo. Esse é o nosso Buddycast. Foi feito para abençoar a sua vida. E se você é aqui de Boa Vista, hoje à noite tem o evento, moço. Me ajuda! Ei, Psyu! Ei, Pastor tá como é que é o aqui. nome do evento? Worship Night. Worship Night. Worship Night. Hoje à noite, na Igreja Nazareno. Top demais. Valeu, muito obrigado. Tamo junto. Aê.